Nós estamos começando agora mais um RH Live Meetings. O RH Live Meetings é uma iniciativa do Projeto e FIA, onde nós trazemos temas que são importantes para o debate, para o conhecimento do profissional de RH e de lideranças que estão como alunos dos nossos cursos, que estão, de alguma maneira, interessados no que acontece no campo da gestão de recursos humanos, mas no campo das relações de trabalho e de outros temas, que são temas das organizações, mas são temas da sociedade que precisam, que nos levam a uma reflexão avançada para tomarmos posições diante da realidade da nossa empresa, mas diante também da nossa própria posição no mundo como cidadãos, né? Na nossa conversa de hoje, nós escolhemos o tema transformação digital e mercado de trabalho. Transformação digital é algo que está afetando todas as organizações antenadas para o mundo, todas as organizações que estão promovendo suas estratégias, e a questão do mercado de trabalho é uma questão presente para nós em gestão de recursos humanos e para reflexão sobre políticas públicas, para reflexão sobre que sociedade efetivamente nós estamos construindo a partir das mudanças que nós vamos vivendo em função do avanço da tecnologia. Para conversar conosco a respeito desses assuntos, eu vou até compartilhar aqui, né, a minha exposição para não errar, né? Mas para conversar conosco a respeito desses assuntos, nós estamos com o professor Fausto Augusto Júnior. O professor Fausto é atualmente presidente do Conselho Nacional do SESI, é ex-diretor técnico do DIEESE, é professor na escola do DIEESE, é nosso professor aqui na FIA e é um especialista na área de relações de trabalho e na área de educação para o trabalho, que é, eu acredito, aquilo que toma mais o tempo dele no cargo que ele está hoje no SESI. O professor Wilson Amorim, ele é professor associado da FEA, ele é diretor de gestão de recursos humanos da Universidade de São Paulo, está lá pilotando uma área de RH que agrega, que trata, não é? De centenas de milhares de professores, de servidores, não é? E ganhando muita experiência lá com isso. Então, é nosso colega como profissional de RH nesse sentido, na atuação que ele tem hoje. Mas é um pesquisador renomado, seja na área de RH, seja na área de relações de trabalho. E eu estou aqui na condição de moderador, eu sou coordenador do PROGEP. Na coordenação do PROGEP, coordenamos o Advanced MBA em Gestão de Recursos Humanos, coordenamos os cursos de pós-graduação em Gestão de Pessoas e também o curso de pós-graduação em liderança e gestão de negócios, que, aliás, estão com as matrículas abertas agora para o segundo semestre, e pesquiso e ensino no campo da gestão estratégica de RH,
Na área de gestão de clima organizacional também, temos aí a coordenação da pesquisa Lugares Incríveis para se Trabalhar, que anualmente premia organizações que se destacam pelo clima organizacional, que se destacam pela excelência também na gestão de recursos humanos. Essa é a nossa proposta para a noite de hoje, né? Vamos falar sobre o que acontece com o trabalho a partir desse movimento aonde a tecnologia avança sobre processos, a tecnologia avança hoje até mesmo sobre processos cognitivos, que é a grande novidade dos dias de hoje, a questão da inteligência artificial, e com pesquisadores, com especialistas que entendem do mercado de trabalho brasileiro, isso pode trazer reflexões importantes para cada um de nós em nossas áreas de atuação. Os dados hoje sobre essa questão são quase sempre bastante genéricos e ainda que não levam a conclusões definitivas, né? Então, você tem pesquisas, como uma pesquisa da Penn University, que fala que 47% dos empregos americanos, eles correm algum tipo de risco com o processo de automação, com o processo de transformação digital. De outro lado, você tem uma pesquisa da McKinsey que estima que até 2030, 800 milhões de trabalhadores no mundo serão, de alguma forma, afetados pelo avanço tecnológico. E a OIT, do seu lado, ela tem um estudo que chama de Future of the Work, onde ela fala que 14% dos empregos globais estão, de alguma forma, em risco, né? É evidente que esse impacto não é um impacto só no emprego-desemprego, né? É um impacto que interfere na educação, interfere no nosso dia a dia, interfere na atuação que nós temos como profissionais de recursos humanos na empresa, né? Mas aqui nós elegemos o mercado de trabalho um pouco da questão da educação para o trabalho também. Bom, eu vou pedir então para o professor Wilson, para ele começar a nossa conversa, né? Nós vamos aqui compartilhar alguns dos seus slides, professor, certo? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, André, para poder voltar aqui a uma atividade online dentro do Progep, né, e ter a oportunidade da gente voltar a trabalhar junto, né? Eu trabalho com o André, estudei com o André durante bastante tempo e sempre que a gente volta a trabalhar, eu faço questão de lembrar o André, eu falo, é muito bom a gente voltar a fazer coisas juntos, a gente tem planos e vamos continuar tendo esses planos pela frente, porque acima de tudo, não falta assunto para a gente nessa área de RH, nessa área de compreender como é que funcionam as organizações. E da mesma maneira com o Fausto, né, que é uma pessoa com quem eu também já trabalhei, a gente interage bastante, temos interesses comuns, e muito assunto em comum também, né? Tá os três juntos aqui para a gente poder conversar sobre assuntos que são da nossa preferência, né? É um privilégio. E eu vou começar a minha parte então, André. Vamos lá. Deixa eu já dar uma olhada na agenda montada aí para minha fala aqui. Quando foi feito o convite, eu fiquei pensando, por onde por que importa que a gente entra num assunto que tem tantas possibilidades, né? Eu achei que valia a pena a gente buscar mais ou menos em duas linhas, uma parte de definição de conceitos, né, e uma parte de entender o pano de fundo dessa questão da transformação digital. Porque o que acontece é que a transformação digital ainda, ela nos pega pessoalmente
do ponto de vista profissional, porque todos nós vamos buscar trabalho, tentamos nos posicionar, nós vamos assumir postos de trabalho. E no meu caso, no do André e do Fausto, a gente trabalha dando aula a respeito disso, mas no âmbito familiar, principalmente, a gente observa essa questão da transformação digital nos afetando de sobremaneira. Então, eu falei, bom, vamos dar uma olhada na parte conceitual para a gente ver, procurar situar essa conversa no nosso cotidiano, né? Então, tem um tantinho disso, de falar um pouco sobre desemprego, desocupação. Vamos falar um pouco sobre a inovação e seus efeitos sobre o desemprego e a desocupação e verificar de que forma que essas questões estão afetando o trabalho, de certa forma. Então, eu vou ver se as coisas caminharem direitinho aqui, eu vou abrir campo para o Fausto vir em seguida e comentar um pouco das coisas que nós vamos apresentar para vocês de maneira introdutória. Então, em primeiro lugar, eu estou trazendo para vocês aí o que seria o mapa do mercado de trabalho no Brasil. Olha, tem quase 110 milhões de pessoas no Brasil querendo trabalhar. Dessas 110 milhões, se os dados são atuais, são dados de maio passado, tem 101 milhões de pessoas que estão já ocupadas, né, que já estão trabalhando. E aí, nos importa saber onde e o que elas fazem. Então, tem 52 milhões de pessoas, praticamente a metade das pessoas que estão ocupadas no Brasil estão na área privada e são assalariadas. E eu puxei uma outra conta aí de que 25 milhões e meio de pessoas, ou seja, um quarto, praticamente, uma em cada quatro pessoas desse mercado de trabalho, trabalha hoje por conta própria, ou seja, trabalha numa relação de contratação do trabalho que é individualizada e vinculada a alguma forma de empreendedorismo, né? E essas são duas coisas que eu acho que são importantes da gente colocar. Existe um núcleo do mercado de trabalho que é assalariado, está no setor privado, e existe um grupo que é cada vez maior e cada vez mais crescente, em função também da transformação digital e das questões das mudanças na lei trabalhista, que são esses trabalhadores por conta própria. O que é que há de comum nesses dois grupos? É que os dois grupos têm um contingente bastante expressivo de trabalhadores que são informais, ou seja, pessoas que trabalham e não têm ou o registro em carteira, ou sendo trabalhador por conta própria, não tem o registro como empresa, né? Como empresa individual. Por que que é importante a gente ter essa visão de mercado de saída? Porque onde o mercado de trabalho está estruturado, nós temos a formalidade como referência, e aonde ele está menos estruturado, é onde a gente tem a informalidade ou a precariedade nos vínculos. Então, dá para a gente dizer o seguinte: o mercado de trabalho brasileiro, ele é um mercado de trabalho pautado pela diversidade de situações, pela heterogeneidade, tanto regional quanto setorial, e marcado pela precarização das relações de trabalho desde sempre. Isso é um dado de característica do mercado de trabalho brasileiro. E as pessoas dentro desse mercado se mexem de uma posição para outra ao longo do tempo. Vale dizer que a gente tem quase 8 milhões de pessoas que estão desocupadas, ou seja, que no momento estão procurando emprego, estão procurando posição, e elas estão à disposição. Esse número já foi maior, ele ainda é expressivo, e é desse pessoal que eu gostaria de conversar agora com vocês mais um pouquinho. Quando a gente vai verificar a questão do desemprego, ou de uma outra forma mais abrangente, da desocupação, porque o desemprego pega as pessoas que trabalham como assalariadas, digamos assim. A desocupação, a gente pega a situação das pessoas que estão sem trabalho, ou como assalariadas, ou então nessa questão de tentar trabalhar por conta própria. A gente vai encontrar um tipo de desemprego que é o desemprego que a gente chama friccional. Você sai, você está demitido do emprego, a economia está aquecida, até que você consiga se colocar no outro emprego, é um tempo que a gente nunca consegue, muito dificilmente sai do emprego e começa no outro no dia seguinte. Então, o desemprego friccional é esse em que a gente ainda leva um certo tempinho para se reacomodar, mas logo consegue, né? Então, existe essa possibilidade. A outra possibilidade, e essa é a mais comum, né? É aquela em que você quer trabalhar, mas não consegue, né? Você vai procurar e não há oferta de trabalho, ou melhor, não há demanda pelo teu trabalho. Isso é o que a gente coloca como sendo o desemprego involuntário, ou seja, há um volume de pessoas que querem trabalhar e não conseguem porque não há demanda pelo trabalho em nível suficiente para todo mundo. E há um terceiro tipo de desemprego ou desocupação que a gente coloca como sendo voluntário, é a recusa em aceitar um trabalho pela remuneração de mercado,
ou simplesmente pelas pessoas que não querem trabalhar. André, se você der um cliquezinho aí, vai aparecer uma expressão que a gente tem utilizado para falar desse pessoal do desemprego voluntário, que é o quiet quitting, ou seja, são pessoas que por alguma razão disseram assim, olha, por esse nível de salário nem é tão ruim, mas pelo nível de estresse, pelo nível de preocupação, eu prefiro ficar em casa ou durante algum tempo eu não vou trabalhar. Então, esse é um fenômeno que a gente vem observando em mercados de trabalho aquecidos, né? Fala, tem gente que opta por não trabalhar por alguma razão, é o tal do quitting, né? Assim, o cara vai desistir de trabalhar e fica na dele. Então, três tipos de desemprego, três tipos de desocupação. Para a gente continuar falando, então, da questão da tecnologia, da transformação digital como sinônimo de avanço tecnológico, dá para a gente colocar também uma outra palavra, uma outra expressão, que é a inovação. A inovação faz sentido do ponto de vista econômico quando ela traz algo novo, do ponto de vista da maneira de gerir as organizações, é a inovação organizacional. Muito lá atrás, a linha de montagem foi um exemplo importante, as práticas de qualidade total, mais um pouquinho mais recentemente a gestão por competência, são coisas, são formas novas de conduzir as organizações que levam à transformação no trabalho em si, dentro das organizações, e a inovação tecnológica propriamente dita, quando a gente traz aí automação, robotização ou novas maneiras de organização do trabalho por uma tecnologia que estrutura os serviços de outra maneira, como é a questão das plataformas, e eu acrescentei aí também a inteligência artificial como sendo um fenômeno mais recente. O que a gente vai dizer? Por que é importante falar da inovação, que pode ser organizacional e pode ser tecnológica? É que quando ela dá certo, ela racionaliza o processo produtivo, ela transforma, ela muda o jeito de funcionar das empresas, de tal forma que elas funcionam mais usando menos, né? Então, normalmente, a inovação ela vai ser poupadora de mão de obra, ou seja, ela vai criar a oportunidade da empresa trabalhar com menos gente dentro dela. Aí, isso nos dá a oportunidade da gente falar do desemprego tecnológico. A gente falou de três tipos de desemprego e a gente agora entra num outro tipo de desemprego, que é o desemprego tecnológico, que é algo que é muito típico desse momento que a gente está vivendo agora. Há muita coisa acontecendo, há muita introdução de inovação, dentro das organizações, dentro dos mercados como um todo. E aí, o que que a gente vai perceber? Por conta da inovação, nós temos mudança na participação, nós temos assim uma diminuição da importância da agricultura e da indústria como empregadoras. São setores que já tiveram muito mais gente trabalhando e hoje tem muito menos gente. E o setor de serviços aumenta por conta da disseminação da tecnologia pelas empresas como um todo. E aí, o que é que vai acontecer? A tecnologia entra e ela muda o balanceamento entre os setores. Então, do ponto de vista de quem procura emprego, a questão é simples: onde tem mais lugar para eu trabalhar nesse momento? A resposta também é simples: é no setor de serviços. Quais são os setores onde o emprego tem mais estabilidade? Aí a gente já pode ter alguma dificuldade de responder, mas eu vou dizer: na indústria, normalmente o emprego é melhor porque ele é mais estável, paga salários um pouco mais altos. Então, a tecnologia ela altera esse balanceamento. O setor de serviços ele é mais variado, multivariado, tem muita inserção diferente no setor de serviços, de alta qualificação e também de menor qualificação. Bom, o que acontece? A estrutura setorial do emprego ela vai mudando e ela muda dentro de uma cidade, ela muda dentro de um país, ela muda dentro de um estado. E o que a gente observa hoje em dia é o aumento de importância do setor de serviços, de maneira geral, né? Então, dá para a gente dizer o seguinte, já pensando, seja do setor de serviços, seja da indústria, seja da agricultura, o primeiro movimento de eliminação de postos de trabalho por força da inovação está sendo colocado sempre nos trabalhos menos qualificados, né? Ou os trabalhos que são qualificados, mas que se tornam obsoletos pela chegada de uma tecnologia nova. Bom, então nós falamos de mercado de trabalho, falamos de informalidade, falamos de desocupação, dos tipos de desocupação, e eu estou dizendo que hoje a gente observa o desemprego tecnológico como sendo uma coisa visível, né? As pessoas mudando de lugar porque aquele emprego lá não se sustentava mais por força de uma nova tecnologia que está disponível para as empresas. Bom, e aí? Como é que a gente avança nisso, né?
o que é que pode acontecer de bom com a tecnologia? Porque ela é positiva, ela melhora o produto, ela melhora os serviços. Quando você tem uma tecnologia nova, ela cria novas frentes de trabalho, essas novas frentes de trabalho, elas aumentam o emprego nesses novos espaços, né? Normalmente a inovação chega e reduz custo, e reduzir custo reduz preço, e isso pode ser positivo, né? Para a sociedade como um todo, tá? Então, a tecnologia ela tem esse efeito positivo. Bom, agora a fala vai para quem está dentro das empresas, porque a tendência é a gente achar o seguinte: falar, olha, a tecnologia chegou, eu adotei a tecnologia, eu estou tendo mais eficiência, estou tendo mais racionalização, estou empregando menos gente, está resolvida a coisa para mim. Qual que é o ponto de atenção para colocar aqui? É que o que a gente percebe de maneira isolada na organização, de forma positiva na chegada da tecnologia, não necessariamente acontece em nível macroeconômico. Então, o nível microeconômico nos dá uma percepção do que está acontecendo. O nível macroeconômico, ele está numa outra esfera, ou seja, o lugar onde a organização existe, ou seja, o seu contexto, não necessariamente vai ter um resultado tão positivo ou um resultado virtuoso, digamos assim, sempre que a tecnologia chega. A abordagem microeconômica, então, ela não é suficiente para compreender e a gente verificar o tamanho da transformação, da mudança que a tecnologia traz no emprego como um todo, né? Então, não é uma coisa simples a gente verificar isso. Bom, mas qual que é a importância disso para um gestor de RH? É simples. É porque se você achar que está resolvendo a tua questão de contratação de mão de obra, por força de já ter resolvido a questão da tecnologia embarcada ou contratada, não necessariamente você vai encontrar mão de obra qualificada para você nesse momento, né? O Fausto vai conversar um pouco a respeito disso, o tempo do ajuste do mercado de trabalho para efeito da tecnologia, de capacitação de pessoas, e deslocamento das pessoas de um setor para outro, ele é diferente, né? Ele é muito mais demorado, né? Então, não é uma coisa simples a gente medir o efeito positivo da tecnologia. Bem, e como é que a gente faz para evitar que a tecnologia gere desocupação, né? Bom, vamos torcer para que a economia cresça, porque se ela crescer o tempo todo, ela vai contratar mais gente o tempo todo, ou vai contratar muito mais gente do que descontratar nesse sentido. A outra possibilidade é a gente diminuir a jornada de trabalho, porque a jornada de trabalho menor, ela abre espaço para mais pessoas terem jornadas de trabalho, que sendo menores também estarão trabalhando, né? E o Fausto vai falar um pouquinho para vocês da importância dos processos de requalificação. E o último tópico é um tópico também que vale a pena apontar, porque quando as decisões são tomadas de ordem individual, a gente perde essa visão de conjunto da inserção das pessoas e mesmo das organizações. Então, é bom a gente ter a participação de mais gente na tomada de decisão. Do ponto de vista, onde que a gente percebe que a demanda por trabalho está crescendo recentemente? Nós estamos aí trabalhando em cima de estudos internacionais e também realizados aqui no Brasil por nós, o André teve junto, eu tive sob coordenação do André nesse trabalho, inclusive. Economia do cuidado, né? Cuidado da saúde, do cuidado físico das pessoas. Nós estamos envelhecendo, mas precisamos ter mais cuidado ao longo do tempo. As áreas de informática, engenharia e computação de nuvem, dados de inteligência artificial, a questão da automação, né, da digitalização na área das vendas e associada a isso a maneira como o marketing vem trabalhando, a emergência da economia verde como uma coisa que se impõe por conta da crise ambiental, né, a questão de ver como pessoas e cultura se torna um setor onde ainda há possibilidade de crescimento das ocupações e o desenvolvimento de produto, que é uma coisa vinculada ao próprio desenvolvimento da tecnologia. Para cada uma desses 8 setores emergentes, dá para a gente imaginar uma demanda de qualificação de pessoas, uma pressão sobre o sistema educacional preparador de gente para o trabalho. E isso é importante a gente destacar. Bom, aí, do ponto de vista, uma coisa para a gente pensar, né, uma tecnologia que está chegando aí de maneira muito forte para nós, que é a inteligência artificial, generativa ou chat GPT. Aí eu fui dar uma olhada no material, compartilhei isso com o André, com o Fausto. Bom, o que que acontece? Bom, você incorpora a inteligência artificial, o chat GPT, porque ele aumenta a produtividade do trabalho. Ele, no mínimo, diminui a busca tua por textos, por mais conhecimento na internet, ou ele reduz o teu tempo de elaboração de um ofício, por exemplo, ou de um projeto. Então, ele faz isso.
olha que coisa interessante, que as pesquisas vão indicando que aqueles que têm menos qualificação, usando o chat GPT, eles aprendem muito mais rápido aquilo que tem que ser, aquilo que é o necessário para ele desempenhar na organização. Ele aprende a tarefa mais rapidamente, o que não quer dizer que ele pensa sobre a tarefa. Os trabalhadores altamente qualificados não necessariamente têm a mesma vantagem, porque eles vão ter parcela do seu trabalho, vamos dizer assim, engolido por aquilo que o ChatGPT já faz, quando ele faz uma pesquisa qualificada muito rapidamente para quem quer fazer um relatório, para quem quer trazer um reporte sobre algum assunto específico, para quem quer desenvolver um pedaço de programa na informática, né? E uma questão que dá para a gente apontar, e ela é muito curiosa, é que a inteligência artificial está melhorando a relação com o cliente, porque a inteligência artificial é muito educada. Ela é preparada por pessoas que não deixam, vou dizer assim, a inteligência artificial ela não perde a paciência com o cliente. Nós, como clientes, eventualmente perdemos a paciência com o serviço de atendimento ao consumidor, mas isso não acontece com o chat GPT que nos atende do outro lado. E aí, eu vou chegar num ponto que é uma provocação, né? Porque eu vou descer ao meu campo de trabalho, ao campo do André e do Fausto, porque o trabalho na educação ele está sendo muito afetado pela transformação digital. A oferta de educação ela se alterou é, barbaramente nos últimos 10 anos, só para a gente não ir tão longe porque nós temos plataformas educacionais, a gente tem aplicativos focados na educação, modalidades de ensino se tornaram possíveis a partir do tradicional, do presencial, passando pelo híbrido até o totalmente em EAD e assim por diante. E a demanda por educação, quer dizer, esse sujeito que procura se formar, procura aprender dentro da escola, ele também está mudando. Né? Ele está abandonando, digamos assim, aquela experiência coletiva da sala de aula, que é mais clássica, e está entrando numa experiência que é muito individualizada. Ele, seu celular, ele, seu notebook, ele, no seu tempo, no seu momento, dialogando quando ele quer com o aplicativo de educação. Como é que ficamos? Como é que ficamos aí do ponto de vista do trabalho do profissional, do meu trabalho, do professor André? Bom, eu tenho procurado, e aí eu me baseio até nas conversas com o próprio André. O que nós, como os professores, fazemos? Geramos material de ensino, né? As apostilas, os livros, os artigos. A gente realiza o ensino no contato com os alunos e a gente faz a avaliação. Todas essas três atividades estão sendo fartamente afetadas pela digitalização que está acontecendo dentro da atividade da educação. Nós estamos ficando obsoletos como professores e buscando nos requalificar para acompanhar a modernidade. E aí, uma provocação para passar a bola já para o Fausto vai nessa direção. Essa pessoa que aprende diferente, ela vai trabalhar de maneira diferente. A tecnologia que afeta o aprendizado, ela também é uma tecnologia que afeta a maneira de trabalhar. A maneira de ser e de se comportar no trabalho, ela se transforma. Né? E como é que a gente lida com isso? Bom, André, passei a bola aqui para o Fausto. Obrigado, Wilson. É para nós pensarmos. E no finzinho, você deixou para falar das nossas dores, né? No trabalho com educação, né? Mas é impressionante quando você fala a respeito da inteligência artificial. Eu uso o chat GPT, né? O GTP, e é interessantíssimo o grau de educação dele. Quando você, ao final, agradece, coloca lá obrigado, ele responde a esse obrigado, né, com frases extensas, né, e educadas, dizendo se a gente gostou do trabalho dele ou não gostou, como é que foi a coisa. É muito interessante. Mas vamos lá, professor Fausto, né, a palavra é sua agora. Vamos lá. Primeiro, cumprimentar o professor Wilson e o professor André. Bem, aí são colegas de longa data, né? Colegas de longa data no trabalho, na vida e nas longas discussões. Para mim, é um primeiro agradecer a possibilidade de estar aqui conversando e conversando aqui no espaço da FIA, que é um espaço que a gente está há alguns anos trabalhando aí nos MBAs, na pós-graduação aí do pessoal do RH. Bem, o professor Wilson traz para a gente uma série de reflexões e bastante conteúdo para a gente poder
tentar pensar esse momento que a gente está vivendo e que para mim facilita, né? Então facilita porque me permite talvez voar um pouquinho mais, viu, Wilson? E aí a gente abre o debate. A primeira questão é que acho que a gente precisa olhar, e quando a gente fala de tecnologia em especial, existem algumas tendências. A primeira é uma tendência de achar que a tecnologia ela é igual em todos os lugares, em todos os países, em todas as empresas, e o que claramente não é verdade, né? Países diferentes, em especial o norte global, ele vai, a tecnologia chega de um jeito e atinge o mercado de trabalho de um jeito. Os países do sul global e os países em desenvolvimento têm um impacto diferenciado da sua tecnologia, e impacta efetivamente, inclusive e especialmente o mercado de trabalho. Quando a gente vai para as multinacionais e agora, né, as chamadas transnacionais ou as corporações globais que têm capacidade de investimento, você tem uma entrada mais efetiva e mais complexa da tecnologia. E quando você vai diminuindo o tamanho dessa empresa, a gente vai assistindo um mundo tecnológico bastante limitado. Então, acho que essa é uma questão posta para nós. Ou seja, não há uma linearidade e muito menos uma igualdade no impacto da tecnologia. Ela atinge de maneiras diferentes países, setores, famílias, pessoas, organizações. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, porque senão a gente constrói alguns absolutos que valem para alguns, mas não valem para outros, o que coloca para nós essa discussão algo bem mais complexo. A outra questão é uma avaliação que, historicamente, a gente tem, e a gente carrega isso desde o século XIX, é que, inevitavelmente, a tecnologia nos leva para um lugar melhor, né? Ou seja, esse também é a panaceia tecnológica ou o paradigma do progresso que, de certo modo, geriu o século XX, né, e norteou aquilo que nós, o mundo ocidental que a gente conhece, que também não é verdade, porque eu acho que um dos filmes recentes, né, que ganhou o Oscar recentemente, o Oppenheimer, colocou um dos grandes desafios de como é que você lida com a tecnologia, uma vez que a tecnologia, de fato, né, e esse talvez foi o grande dilema do Einstein e do Oppenheimer depois, que é você construir uma tecnologia que é capaz de acabar com o nosso planeta, né? Os mais velhos, a geração dos nossos pais, viveram, né, o paradigma nuclear, e nós estamos vivendo o paradigma das mudanças climáticas, que coloca para nós desafios tão grandes quanto aquele momento. E eu diria que o debate da inteligência artificial vai nos levar para algo nesse sentido. Olhar um pouco também o atual momento, e aí eu queria relembrar os debates do final do século XX, né? Em especial o historiador inglês, o Eric Hobsbawm, que dizia, logo que ele terminou o livro, né, A Era dos Extremos, como é difícil a gente falar sobre o nosso próprio tempo, né? Como é que eu posso escrever a história do meu próprio tempo, uma vez que eu, fala dele, abre aspas, né? Eu não tenho como me libertar do jovem da resistência inglesa aos nazistas durante a Segunda Guerra, quando eu falo do século XX. Mas na Era dos Extremos, e depois ele vai tratar para a gente do que ele chamava de breve século XX. Ou seja, o Hobsbawm estava dizendo para a gente que o século XX estava se encerrando ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, com a queda do Muro do Berlim, o fim da chamada Cortina de Ferro e etc. E eu diria que, a partir desta visão do Hobsbawm, nós iniciamos, desde o começo do século, da década de 90, um processo de grandes transições. Nós estamos a um quarto do século XXI, e eu diria com muita... colocaria aqui, né, para debate, que eu diria que agora, a um quarto do século XXI, nós estamos inaugurando, de fato, o chamado século XXI. E a pandemia, para nós, talvez seja o grande marco histórico do nosso século XXI. Por quê? Porque os paradigmas que nós construímos para a compreensão do mundo, de certo modo, eles se dissolveram ao longo de todo o processo que significou 2 anos de pandemia,
em que colocou para nós desafios vinculados à mudança climática e que, de certo modo, nos coloca o desafio de o que é tudo isso. Os grandes paradigmas liberais começaram a se dissolver. Chama a atenção o que está acontecendo com a ascendência da extrema-direita, não só na América Latina, mas na Europa, nos Estados Unidos. Eu estava conversando um pouco antes da gente entrar nessa sala, o discurso e a quem o discurso da extrema-direita, por exemplo, se dirige. E se a gente olhar, ele vai se dirigir a um trabalhador que não encontra mais o espaço da sua construção social dentro do próprio mercado de trabalho. Seja porque a tecnologia substitui o seu emprego, seja porque a sua renda vem constantemente em queda, seja porque os mecanismos de construção da sociabilidade se dissolveram. E aí, esses são desafios muito maiores, né? Então, quando a gente está falando da chegada da transformação tecnológica, o nosso desafio é, inclusive, ter a capacidade de conseguir dividir ou minimamente separar para analisar o que é o impacto da mudança tecnológica e o que é o impacto de todas as mudanças. Eu acho que isso ajuda a gente pensar um pouquinho e, a partir disso, a gente tentar construir minimamente alternativas, mudanças e novos paradigmas. Eu tenho falado em outros espaços, e vou falar isso aqui, um dos grandes problemas que nós temos hoje é que nós estamos com carência de ferramentas teóricas para analisar o século XXI. Nós analisamos o século XXI e as novas mudanças, as transformações e os desafios com as ferramentas do século XX. É como se eu estivesse usando um alicate para apertar uma porca. Eu consigo apertar a porca? Eu consigo apertar a porca com alicate, mas eu como as arestas, não consigo apertar com eficiência, ou seja, me falta uma ferramenta teórica que nos ajude a lidar com esse conjunto de transformações. E, como é difícil analisar a história do nosso próprio tempo, um dos nossos papéis aqui como pesquisadores é construir essas ferramentas. Então, eu queria entrar um pouco nisso. Para dar alguns números, para você ter uma ideia do que nós estamos falando, quando a gente está falando da perda de empregos tecnológicos, e a gente coloca que uma das alternativas é a mudança para a economia verde, né? Ou seja, tudo que a tecnologia vai trazer no debate da economia verde, nós temos questões muito objetivas, né? A OIT traz no seu estudo que cerca de 1,2 bilhões de empregos, ou seja, 40% dos empregos globais, dependem diretamente das condições ambientais saudáveis. Setores como agricultura, construção civil, turismo, significam uma parte significativa dos empregos no mundo e que serão impactados pelas mudanças climáticas. Só aqui no Brasil, da quantidade de empregos que o Wilson levantou na apresentação, ou seja, ali cerca de 100 milhões de trabalhadores, nós podemos dizer que 18 milhões de trabalhadores serão diretamente atingidos pela economia, no seu emprego pelas mudanças climáticas. Este é um debate que nós vamos precisar fazer, né? E certamente, nesta discussão, a tecnologia ela pode resolver parte dos problemas ou pode complicá-los. Então, só pegar, para não dizer que é só uma questão só. A outra questão que nos pega, e o Wilson lembrou da economia de cuidados, como uma economia que hoje aparece como uma geração, de fato, de empregos bastante importante, ela coloca bastante desafios para nós. Porque por que a economia de cuidados cresce? Ela cresce porque nós envelhecemos. Ela cresce num sentido muito diferente do que nós vimos no século XX. Quando a gente falava de economia de cuidados, nós falávamos das crianças, nós falávamos das creches, nós falávamos da educação infantil. Hoje nós estamos falando de uma economia que cresce para cuidar de nós, quando nós envelhecemos. Cada vez mais os países centrais envelhecem, tem problemas efetivos de mão de obra por conta disso. A sua mão de obra é uma mão de obra envelhecida. A gente está assistindo um embate, por exemplo, na Europa, muito forte com relação à imigração, mas, ao mesmo tempo, os países europeus hoje não garantem minimamente a sua reprodução da força de trabalho, logo a sua condição de crescimento sem os imigrantes. Chama a atenção que o primeiro-ministro recente da Inglaterra
vinha de origem indiana. A candidata atual, né, dos democratas dos Estados Unidos é filha de indianos com jamaicanos, ou seja, isso coloca um pouco como é que as chamadas etnias estão se transformando e os embates estão sendo colocados, e não é à toa que pautas como a xenofobia cresce nos países centrais, mas, ao mesmo tempo, numa imensa contradição, porque precisa de mão de obra. Inversamente a isso, o Oriente não tem o problema, este problema. Ou seja, o Oriente, em especial Índia, né, e mesmo China, tem um contingente de pessoas muito grande. Posso falar de Paquistão e etc. E o Brasil, nisso, é o contrário disso. Nós temos as mazelas do subdesenvolvimento, mas nós temos os problemas dos países centrais. O Brasil é um país que envelhece e envelhece a taxas muito rápidas. Isso coloca para nós dilemas muito grandes do ponto de vista de quem pensa recursos humanos, de quem pensa gestão de pessoas. Eu estava discutindo nos últimos períodos, agora aqui no SESI, inclusive, um dilema da indústria. A indústria não consegue atrair o jovem. O trabalhador jovem não quer vir mais para a indústria. E a indústria hoje contrata, hoje, neste momento, está contratando no Brasil, mas ela cada vez vai buscar a mão de obra madura. Uma mão de obra madura que, para eu conseguir fazer a transição tecnológica, eu preciso letrá-lo tecnologicamente. E o problema é muito mais sério. Não é uma qualificação profissional para operar um determinado sistema. Nós estamos falando de letramento digital. Letramento digital, ele passa pela forma como nós construímos a nossa relação com a tecnologia, como nós construímos a nossa relação com o celular, com os sistemas, como é que eu compreendo aquilo que o monitor me coloca, como é que eu lido com uma reunião ou com uma atividade como essa que nós estamos fazendo, como é que eu organizo equipes que estão espalhadas globalmente e que se conectam por meio da tecnologia, e como é que eu faço isso com uma geração analógica? Fazer isso com uma geração que nasceu dentro dos celulares é fácil. Agora, como é que eu trago essa experiência que hoje os países centrais demandam, e até por uma questão objetiva, envelhecemos, e, ao mesmo tempo, eu faço o letramento digital para uma quantidade enorme de trabalhadores? Então, esse é um dilema. Uma outra questão que nos coloca também é que o problema da entrada tecnológica, da mudança tecnológica é a mudança tecnológica, ela sempre aconteceu. E ela sempre aconteceu desde a origem, desde a primeira grande revolução do ser humano, que criou o ser humano, que é o fogo. Né? Nós viemos o fogo, a agricultura, a construção, nós podemos enumerar as grandes reformas, as grandes revoluções tecnológicas. Agora, o que esta revolução tecnológica tem de especial, e quando o Wilson lembrou da inteligência artificial, é que, tal qual a primeira grande revolução tecnológica que nos criou, que foi o fogo, né? Tem um livro enfim, de um biólogo e muito interessante, né, que vai fazer o debate de como que o domínio do fogo nos condicionou e nos criou enquanto seres humanos. Eu diria que nós estamos num momento de grande ruptura quando a gente pensa em inteligência artificial. A inteligência artificial não é simplesmente a gente lidar com uma programação de sistema 01, como a gente acostumou desde o início do que nós conhecemos como a computação, como a informática. Quando a gente fala de uma inteligência artificial regenerativa, nós estamos falando de uma inteligência artificial que é capaz de aprender. E, ao ser capaz de aprender, ela é capaz de mobilizar uma quantidade infinita de informações que está espalhada dentro da rede no mundo todo. Ela é capaz de romper espaços de comunicação, que são os espaços da linguagem, que hoje nós temos muito mais dificuldade. A gente pode dizer, bem, mas é só a gente aprender inglês, né? Se a gente souber inglês bem, a gente vai ler quase tudo que a gente está produzindo no mundo. Bem, isso era verdade até a China. Agora, uma parte não pequena da produção científica está sendo escrita em mandarim. Quantos dos ocidentais são capazes de ler mandarim? Quantos de nós somos capazes de compreender o que o Oriente está produzindo? E aí,
a última grande mudança paradigmática que eu queria trazer para vocês. O centro geopolítico, geoeconômico e de produção de conhecimento está migrando do Ocidente para o Oriente. E esta migração não é uma migração só de economia, ela é uma migração de cultura. Nós vivemos lá na discussão do Huntington, lá de trás, nós vivemos, de fato, uma guerra de civilizações. A mudança, quando a China vai se colocando como grande país do mundo, não é uma disputa simplesmente econômica, é uma disputa, antes de mais nada, social e de valores. Confucianos pensam diferente de aristotélicos. E o que significa isso? Eu diria que o século XXI é muito mais confuciano do que aristotélico, e nós vamos fazer uma longa discussão em outro momento sobre isso, porque as formas de organização do pensamento e da produção do conhecimento são diferentes no Ocidente e no Oriente. Nós vamos levar muito tempo para compreender isso. Agora, quais são os grandes dilemas que a gente tem? E aí agora eu vou compartilhar rapidamente, nos meus últimos minutos aqui, algumas informações para falar de qualificação profissional, para a gente ter alguma ideia dos dilemas que a gente tem. Alguns dados do Fórum Econômico Global, um dado bastante importante, né? O fato do Fórum Econômico discutir trabalho. Essa é uma grande novidade, né? E a gente vem discutindo trabalho nos últimos fóruns econômicos globais. Bem, para onde vão os empregos, né? Nós estamos falando de Big Data, analistas de Big Data, desenvolvedores de plataformas digitais e aplicativos, muito trabalho em educação e desenvolvimento tecnológico, nós estamos falando em cibersegurança, e-commerce, internet das coisas, mas nós estamos falando também que um conjunto bastante importante é que nós vamos precisar mexer na qualificação e na educação dentro das empresas e dentro das escolas, porque lidar com os Big Datas e com inteligência artificial não é a mesma coisa que a gente simplesmente fazer um novo treinamento para uma nova máquina que nós estamos introduzindo dentro de uma empresa. Essa é uma mudança bastante importante. Mas quais são os nossos dilemas de Brasil? E aí eu vou trazer alguns dilemas. Quando a gente olha a distribuição das matrículas por área, né, aqui nível superior no Brasil, a gente vai ver que aqui no Brasil nós caminhamos de um lado para uma formação importante em saúde e bem-estar, algo que nos antecipa em relação à crise que nós vivemos. Nós temos um grupo muito importante de nível superior lidando com educação, mas nós temos um número muito pequeno de engenheiros, de pessoas ligadas à tecnologia vis-à-vis o norte global. Chama atenção também que as ciências sociais na Europa, nos países da OCDE, tem uma incidência maior do que aqui no Brasil, mas eu diria que, para nós, o dilema das ciências naturais, matemática e engenharia é um grande problema quando a gente fala do nível superior. Mas nós temos outros problemas, que é um grande descasamento entre o mercado de trabalho, de um lado, e de outro, como é que a gente vai lidar com a incidência e a ocupação a partir da formação. Nós temos um descasamento entre aquele que eu formo e aquele que eu emprego. Esse é um dado bastante interessante, ou seja, no Brasil não falta engenheiro. Nós temos bastante engenheiro, nós temos mais de 1.260.000 engenheiros registrados no sistema Confea. Nós temos com registro ativo mais de 1.100.000. Agora, quando eu vou olhar na PNAD, ou seja, no conjunto dos trabalhadores, eu diria que um pouco mais da metade trabalha como engenheiro. E se eu for no mercado formal, na RAIS, eu vou ver que 280.000 trabalham como engenheiros. Ou seja, apesar da gente formar poucos engenheiros, a gente ainda perde os engenheiros dentro da disputa do mercado de trabalho. E eles vão, por exemplo, para o mercado financeiro. Eles não ficam na área de desenvolvimento tecnológico. Isso é um dilema para um país fazer a transição tecnológica que o Brasil precisa. Se eu for entrar no ensino médio profissionalizante, bem, aí o problema é bastante maior, porque aí nós estamos falando de um dilema em que o Brasil simplesmente abandonou o ensino tecnológico profissionalizante. O Brasil tem uma incidência muito baixa do ponto de vista da qualificação para o trabalho. Nós ainda formamos para entrar na universidade. E se a gente lembrar que só 20% dos jovens que terminam o ensino médio vão para a universidade, 80% dos jovens que terminam o ensino médio são lançados no mercado de trabalho sem preparação nenhuma. Qual que é o problema? O problema é que antes
no século XX, o trabalhador aprendia a trabalhar trabalhando. Hoje, cada vez menos você consegue, de fato, acessar os novos empregos gerados pela mudança, sem passar por um processo sistematizado de formação. E esse, para nós, é um grande desafio. E pior do que tudo isso é que, além disso, a nossa formação técnica, ela também está desassociada de parte das grandes mudanças que a gente precisa. Aqui é um pouco onde a gente está formando e aonde a gente está lidando, né, com as formações. Então, quando a gente olha para o dado, boa parte do setor privado no ensino técnico forma em ambiente de saúde. Aqui, gente, são os cursos de enfermagem. Nós temos escolas de enfermagem para todo lado. Quando eu vou para gestão e negócios, eu tenho uma certa formação, mais para o setor público, mas quando eu entro para informática, por exemplo, comunicação, controles industriais e etc., você vai vendo que a pirâmide vai se diminuindo. Ou seja, nós temos uma formação técnica bastante limitada quando a gente pensa na mudança tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vou para o mercado de trabalho, para o olhar do mercado de trabalho, mas também onde eu estou gerando emprego. Esses dados são dados agora de 2023, aqui, quando fechou os dados de 2023. Quando eu olho para onde se criou empregos, nós criamos empregos no que nós chamamos do nível 1 e nível 2 do QBQ. O que é o QBQ? O Quadro Brasileiro de Qualificação. Quanto mais alta a numeração, maior complexidade e necessidade de conhecimento. Quanto mais baixa, menor a sua demanda. E onde nós estamos gerando emprego nesse primeiro ano aí de crescimento econômico e de geração de emprego? Nas carreiras e nas ocupações de baixa exigência de qualificação. Então, esses são dilemas que estão colocados para nós no Brasil, que de alguma forma a gente precisa lidar. Então, eu prometo para o mundo que nós vamos criar muitos empregos tecnológicos, mas quando eu vou ver, nós criamos empregos na base da pirâmide. E aí a gente vai olhar um pouco os nossos dilemas de ranqueamento, de como estão as inserções ocupacionais. E aí a gente pega os 25 rankings das 25 ocupações mais recorrentes entre os ocupados com o nível médio de escolaridade e que concluíram o ensino técnico, vocês vão ver que, tirando enfermagem, muitos daqueles que a gente forma como técnico também não encontram emprego como técnico. Ou seja, nós temos hoje um grande descasamento. Então, nós temos alguns dilemas para se resolver, que são grandes gargalos quando a gente pensa o futuro do nosso país. Nós precisamos apostar na negociação, ou seja, para nós, apostar na negociação é importante, nós precisamos realinhar os processos nacionais, nós precisamos rediscutir a discussão da distribuição dos ganhos de produtividade, e aí é muito simples, por que vocês acham que o engenheiro vai para o sistema financeiro e não vai para a indústria? Provavelmente porque ele ganha mais no setor financeiro do que na indústria. E por que a indústria é incapaz de pagar os salários para o engenheiro que o setor financeiro paga? Isso tem a ver com a nossa discussão macroeconômica. A nossa matriz de educação precisa ser mudada e precisa ser transformada. Nós precisamos compreender que a educação, que nós fizemos lá em Jontien, ela já não é uma discussão se nós formamos a pessoa para o mercado de trabalho ou se nós formamos para entrar na universidade. Não, as pessoas se formam para a vida e ao longo da vida. Elas vão se formar num curso profissionalizante agora, depois vão entrar numa universidade, depois vão voltar para um curso profissionalizante, depois vão para uma pós-graduação, ou seja, essa linearidade da educação não existe mais. As demandas nos obrigam a não sair mais da escola. E o nosso envelhecimento populacional faz com que nós temos que voltar à escola. Inclusive aqueles que já terminaram seus mestrados, seus doutorados. Nós nunca pararemos mais de estudar. A saúde do trabalhador se altera, em especial porque a gente envelhece, e os dilemas, por exemplo, de saúde mental hoje é uma questão tão importante quanto as discussões que outrora era de acidentes, de problemas articulares, Ler-Dort, etc. A questão emocional hoje das doenças psicossociais são a grande epidemia que nós vivemos no mundo do trabalho e nós precisamos enfrentar as grandes desigualdades. Por quê? Porque a base da desigualdade, de alguma forma, é a forma equivocada de apropriação dos ganhos sociais da tecnologia e que, de alguma forma, trava, em especial, o nosso país em conseguir dar o salto para o centro global.
Então, gente, eu agradeço um pouco, assim, trouxe só alguns elementos, passei um pouquinho do tempo, mas para a gente pensar um pouquinho que o momento hoje é um momento complexo. Ele é um complexo para as empresas, ele é um complexo para as organizações, para a educação e para os governos, né? E nós precisamos rearticular um país de nós, né, e não um país de eu e os outros, para que a gente possa, de fato, enfrentar as mudanças que nós temos que fazer para colocar o Brasil na rota do século XXI e, de alguma forma, superar os dilemas do século XX. Então, obrigado, André. Estamos aqui à disposição para o debate. Obrigado, Fausto. É, é, os problemas do século XX, o problema maior talvez seja esse, é que eles ainda estão presentes aqui no nosso país, né? Antes, talvez, de pensar no século XXI, a gente tem que fazer uma limpeza aí no passado. Mas muito obrigado, Fausto. Fantástica aí os insights que você trouxe para a gente como profissionais e como cidadãos. Bom, nós temos pouquíssimo tempo agora para algumas perguntas, mas vamos lá, né? Eu vou tentar, temos aqui al- uma, algumas manifestações com relação aí, elogiosas, na verdade, aos nossos palestrantes, mas, por favor, perguntas são muito importantes. Temos aqui 5 perguntas, eu vou tentar dar conta delas. Um pedido do Marcelo Bonfá, que nos acompanha. Como vai, Bonfá? Bom saber que você está aqui conosco. Temos aí uma audiência qualificada. E a pergunta é: em algum momento vocês poderiam avançar um pouco mais nesse setor, pessoas e cultura, né? O motivo dele ser emergente, a atividade do profissional da RH tem alguma coisa a ver com isso ou não? Eu poderia falar um pouquinho sobre isso, mas queria ouvir o Wilson, que tocou no assunto, ou mesmo o Fausto, se for o caso. Então, André, André e Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu vejo a emergência desse setor de pessoas e culturas pelo lado da cultura. Esse crescimento do setor de serviços, ele se dá, entre outras razões, por transporte, hospedagem, e tem a área de lazer, tem a área de área cultural propriamente dita, dos espetáculos, dos esportes e assim por diante. Então, essa é uma sociedade que caminha muito nessa direção, e a tecnologia multiplica os canais de oferta das possibilidades de divertimento, de diversão e de acesso à cultura. É uma coisa paradoxal, porque ao mesmo tempo que você tem uma multiplicação de canais, você tem uma multiplicação de conteúdos, mas não necessariamente o aprofundamento em relação a isso. Agora, precisa de gente para poder gerir esse processo, produzir os conteúdos e colocá-los à disposição. A parte de pessoas, ela ganha em importância. É, é curioso isso, porque isso não é visível, né? Quando a gente pensa assim, como é que nós vamos gerir empresas que tem pessoas que lidam com a transição ou a transformação digital, né? Preparando as pessoas para isso, né? Então, é o tempo todo a importância de preparar as pessoas para aprender a aprender, tanto para a vida comum quanto para a vida profissional. Ela coloca essa demanda infinita por educação. E as contradições estão postas porque, por um lado, a gente tem uma necessidade de de compreender melhor quem é essa pessoa do século XXI, como o Fausto trouxe, que ela é cercada, ela é imersa em tecnologia, ela precisa refletir sobre essa condição e, ao mesmo tempo, ela faz isso de maneira muito automática. As empresas que têm um RH, um foco estratégico, precisam de pessoas que tenham visão crítica sobre esse cenário. E a visão crítica ela se faz sobre pensar o trabalho e pensar a cultura que circunda a própria empresa. Então, eu viria isso de maneira geral dessa maneira, André. Uhum. Só para lembrar, quer dizer, isso vem do relatório do Fórum Econômico Mundial, né, que coloca aqueles campos
como campos de desenvolvimento, de novos empregos, novas ocupações, né? A economia verde, a economia do cuidado, e depois esse cluster que é de pessoas e cultura. Nesse cluster de pessoas e cultura se fala explicitamente do profissional da RH, explicitamente do profissional da RH, além dessa questão da economia, da cultura em geral, né? Desse serviço de cultura, vamos dizer assim, se fala explicitamente do profissional da RH. E qual que é o ponto, né, que eu vejo como importante, que para nós, no campo de RH, é importante ressaltar, né? Na medida em que você intensifica a tecnologia, você acaba se tornando mais dependente de gente. É muito engraçado isso, né? Você acaba ficando mais dependente daquele que fica. É só a gente parar para pensar um pouquinho a respeito dessa pane que nós tivemos em todos os sistemas do mundo, né? Porque, de algum jeito, alguém não apertou o botão certo ali naquele aplicativo que a Microsoft usa. Quer dizer, veja, a ação, a inação ou o erro, não é? Ele passa a ser tremendamente impactante em tudo aquilo que acontece com aquela tecnologia. E como nós temos uma concentração de capital, uma concentração de conhecimento, veja, nós estamos falando da Microsoft, né? São milhões de usuários, né? No mundo todo, né? Como nós temos uma concentração das operações, inclusive, o erro na ponta dessa pirâmide, ele rapidamente se torna uma sequência de problemas em todos os aparelhos que nós estivermos utilizando. E isso vai para o lado da inteligência artificial, vai para o lado, para todos os caminhos possíveis. Então, nesse sentido, de novo, eu sei que é batido, eu sei que a gente está cansado de falar isso, mas as pessoas e o conhecimento das pessoas, eles se tornam mais relevantes nas organizações com maior intensidade tecnológica, né? E aí vem toda a reflexão no Fórum Econômico Mundial sobre o papel da gestão de recursos humanos, que é afetada também por esse processo de mudança. Vamos pensar aqui, né? Mas ela é afetada onde? Né? Ela é afetada nas atividades transacionais de RH, né? RH se torna cada vez mais inteligente e as atividades transacionais, elas são absorvidas por processos automatizados. É isso. E todos aqui que estão conosco, que trabalham no campo do RH por algum tempo, estão vendo isso acontecer, né? Agora, o que pode a novidade, que é a inteligência artificial, trazer para a gestão de recursos humanos, para o que nós fazemos em gestão de recursos humanos? Hoje é muito difícil nós conseguirmos identificar isso. É aquilo que o Fausto falou, de tentar escrever a história no momento que a história está acontecendo. É importante debater, né? É importante trazer a questão, mas para levantar hipóteses, né? Muito provavelmente a área de educação corporativa não vai poder operar sem utilizar a inteligência artificial, né? Senão, o que ela vai estar fazendo é repetindo o que o profissional daquela empresa ele vai encontrar em conteúdos dos mais diversos sites. Ela vai ter que operar com isso,
né? O gestor de educação corporativa da empresa precisa estar lidando com isso já, né? E utilizando na sua aplicação. Como é que um business partner, HRBP de uma empresa, atendendo uma unidade de negócio, ele vai atendê-la sem pesquisar o ramo de negócio e todo o ambiente de negócio que aquela unidade está vivendo. Então, veja, oportunidades estão aparecendo, né? É claro que as ameaças, do ponto de vista macro, como o Wilson trouxe, as ameaças, do ponto de vista macro, são muito maiores que as oportunidades, eu diria, particularmente para um país em desenvolvimento, ou como queira se chamar, como o Brasil. Mas no campo daqueles que estão conosco aqui, pessoas qualificadas, pessoas em geral com nível superior, que dedicam às 8 horas da noite um espaço do seu tempo para refletir sobre o seu próprio trabalho, para essas pessoas, eu acho que são mais oportunidades do que ameaças. Bom, eu não sei, Bonfá, se eu respondi a sua pergunta, né? É, uma outra pergunta que eu não consigo aqui identificar, mas o Wilson já tentou responder no site, que fala um pouco sobre os neném, né? Como é que a gente vê essa juventude que não está nem estudando e nem trabalhando. Não sei, Fausto, você quer falar alguma coisa a respeito disso? Eu quero sim, rapidinho, tentando ser bem rápido. Primeiro Eu acho que... interessante, porque esse pessoal está querendo se aposentar muito cedo, né? Mas vamos lá. Não Mas vai eu... aposentar mesmo. O Fausto já apontou que nós vamos ficar velhos estudando. Aliás, já estou, né, André? Já estou lá e trabalhando e continuamos estudando. estudando. Diga, Não, Fausto. eu sou um dos que trabalha contra o conceito do neném, né? Eu já falei isso em vários espaços. Na verdade, o que nós temos no Brasil, em especial, nós temos um sem, é um sem emprego e sem escola. Por quê? Porque se você não der condição para esse jovem estudar, ele não vai estudar, e se ele não encontrar emprego, ele não vai trabalhar, e esse é um grande dilema. E eu estou falando isso porque isso são dados objetivos. A maior parte dos meninos abandonam a escola normalmente no ensino médio onde a gente tem a maior taxa de evasão, cerca de 30%, abandonam a escola para trabalhar. E as meninas, eu acho que essa é uma novidade, né? Novidade não a função, né? Porque as meninas abandonam a escola para a economia dos cuidados. Antes elas saíam da escola para cuidar dos filhos e dos irmãos mais novos e continuam, mas agora acrescentou-se os pais e os avós. Então nós temos uma sociedade que envelhece rápido e que não se aproveita da sua juventude. Nós perdemos o nosso bônus demográfico e estamos perdendo ele de maneira acelerada. E aí, André, nós temos um grande dilema, porque a boca do jacaré aumentou. Eu já vivo hoje um conjunto grande de jovens que não encontram emprego, que não conseguem se inserir, porque uma parte importante das ocupações de entrada começam a ser já foram e começam e se ampliou a substituição por tecnologia, e na outra ponta eu tenho falta de pessoas com a qualificação que eu É, preciso. é. Então, esse reaproximar entre oferta e demanda para nós é um grande desafio. Só que no nosso caso em especial, nós estamos simplesmente jogando fora aquilo que para nós seria muito caro, que é a nossa juventude. A E, outra questão também, que é o não trabalhar, e essa sensação do jovem que não quer nada, que a gente ouve muito, eu gostaria de dizer também que isso é uma visão bastante classe média, né? E que não é uma realidade só do Brasil, é a realidade dos países que, de alguma forma, reduziram a sua taxa de natalidade e caminharam para a ideia da família do filho único. Esta não é a realidade das periferias. O é, problema é que o jovem das periferias normalmente não encontra espaço nas ocupações por falta de formação que ele poderia e deveria ocupar em outros lugares.
Então, a gente tem um desafio hoje, e isso para nós é premente, a discussão da reforma do ensino médio trouxe a possibilidade de a gente fazer esse debate, que nós precisamos incorporar essa juventude rapidamente, seja efetivamente por meio da educação, já que eles já estão retendo eles nas escolas, seja com um avançar de uma nova educação de jovens e adultos. André, eu dou aula, dei aula na EJA há muito tempo e dei aula para adultos durante muito tempo. A EJA mudou. A EJA, de 20 anos atrás, a gente dava aula para O educação que de é a EJA, adultos, Fausto? Explica educação de ele. jovens e adultos, Isso. educação de jovens e adultos. Eram muito os senhores e as senhoras que eram analfabetas, que não tiveram acesso à Sim. escola e que mal acabaram. Hoje, a maior parte dos alunos da EJA são ensino médio evadidos. Ou seja, são os meninos que não concluíram, os meninos e as meninas que não concluíram o ensino médio, se lançam no mercado de trabalho ou vão cuidar das suas famílias e depois precisam voltar ao mercado de trabalho e vão procurar a EJA. A EJA hoje deveria ser e precisa ser o centro de uma política educacional Sim. para que minimamente a gente se volte a apropriar algo que a gente veio desperdiçando nos últimos 10 anos. É verdade. E não vai adiantar ficar criando milhares de vagas nos cursos de graduação à distância pelo Brasil todo. Isso não vai resolver absolutamente nada. Mas vamos lá em frente. Eu tenho aqui a pergunta da Thais. A Thais pergunta, mas qual seria o papel das empresas na capacitação técnica para as novas demandas? Será que a empresa tem que ocupar o papel da educação acadêmica e pública? Eu vou Ah, fazer um negão, primeiro comentário e vou passar a bola para o Fausto. Eu vou dizer assim: tem um ponto, Thaís, que é daqui para o resto do sempre. Sempre haverá, por conta da questão tecnológica, sempre haverá um gap na oferta de mão de obra naquilo que as empresas precisam. Sempre. Ela pode suprir isso, preparando a sua própria mão de obra, apoiando ou indo buscar no mercado, pagando um preço elevadíssimo, ou participando de outro tipo de articulação, que aí eu passo a bola para o Fausto. de alguma forma a gente está no meio desse debate, né, Wilson? Nós Agora, vamos, no cargo que ele ocupa, a pergunta pegou no breu aí. porque, claro, né, o Sistema S se organizou desde a sua origem, né, há quase mais de 70 anos, vai fazer 80, para lidar com esses desafios. Ou seja, nós precisamos preparar as pessoas para as empresas. Agora, está muito claro que são processos muito diferentes. A educação pública, para nós, ele é um valor republicano, ele é um valor democrático, né? Ou seja, uma educação geral, integral para a cidadania, e neste processo ele também é uma educação para o trabalho. A palavra mais comum da gente ouvir é que nós precisamos de trabalhadores que minimamente detenham as chamadas soft skills, né? Ou seja, eles detenham as habilidades e as competências mínimas para o processo social de sociabilização e do trabalho, né? E isso é papel da escola. É claro que as empresas e organizações vão fazer, vão inevitavelmente lidam com esse processo, mas a educação pública, gratuita e universal, tem a tarefa de formar essas pessoas para o mundo da qual o trabalho faz parte. Já a qualificação profissional, nós vamos basicamente preparar as pessoas para que elas possam continuar aprendendo, porque, inevitavelmente, nós vamos assistir processos de atualização e reatualização. É inevitável. As tecnologias mudam e as pessoas precisam aprender a aprender. É fácil, bonito de falar, mas muito mais difícil de fazer. Nós temos uma educação que tem muita dificuldade de preparar as pessoas para um processo de educação ao longo da vida. E nós temos que resolver alguns gargalos bastante grandes. No Brasil, um dos grandes gargalos é o ensino da matemática. Ou seja, nós estamos muito aquém do ponto de vista do letramento matemático e que a nossa sociedade, essa sociedade do século XXI, demanda para nós. E de outro, para aqueles que já, né, saíram da escola há bastante tempo, nós temos que fazer um debate muito sério sobre o letramento digital. Porque eu insisto, letramento digital não é a gente saber programar. Letramento digital hoje é o saber olhar
para o que eu recebo no meu Instagram, no meu TikTok, e saber se aquilo que eu estou recebendo é um produto efetivo, é uma fake news, é um produto de inteligência artificial ou não. Como é que eu faço a leitura crítica daquilo que eu recebo pelas redes sociais? Isso faz parte do letramento digital. Letramento digital significa, muitas vezes eu estou formando, eu acabei de vir de uma escola agora, nossa, aqui do SESI, e estava discutindo com a formação de um curso de games, né? Ou seja, qual o espaço do emprego para quem está trabalhando numa engenharia de games? A gente imagina que é só formação para o lazer, né? Mas quem foi, por exemplo, conhecer o Centro Tecnológico da Petrobras, ou vai numa grande empresa que tem múltiplas plantas, você vai ver que a relação que se estabelece hoje entre as unidades se utiliza de uma base tecnológica que a gente utiliza nos games, né? A gente é capaz hoje de gerir uma refinaria à distância. Como é que eu faço isso? Como é que eu construo isso em um ambiente interativo que de alguma forma se relacione? Quando a gente fala de internet das coisas, quando a gente fala de realidade ampliada, ela se relaciona diretamente com o processo de produção dos gamers, por exemplo. Então, esse debate nosso agora, que nos coloca, de certo modo, vai integrando o mundo digital ao mundo analógico, integrando o mundo real ao mundo virtual. Esse é o nosso grande desafio. E isso passa por qualificações permanentes, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista da qualificação das corporações. Obrigado, Fausto. Eu, é, bom, não posso falar aqui, meu papel é de moderador. É, eu tenho, e nós estamos pertinho do limite de encerramento. Vamos tentar dar conta de todas as questões que nós temos aqui. O Isaac, ele traz uma pergunta bastante longa. Ele vai dizer assim, olha, historicamente, as negociações coletivas no mercado de trabalho dava uma participação presencial maior dos trabalhadores sobre questões do trabalho, como carga horária, férias, condições de trabalho, etc. Questão que faço as transformações digitais e a uberização, trabalho remoto, etc., é uma das possíveis causas dos jovens trabalhadores construírem suas carreiras de forma solitária, entendo aqui, cuidando da sua carreira, independente do sindicato. E a transformação digital pode melhorar as negociações coletivas para um mercado de trabalho mais justo. Aí, profissionais de negociações coletivas podem falar sobre isso, viveram isso. Vai lá, Quem Negão. começa? Vai lá, Wilson. Bom, a gente, desde que surge o trabalho assalariado, o salário sobre o trabalho contratado, né, a contraposição, a contratação unilateral, né, sempre se deu por força de representação coletiva, né, de ação coletiva dos trabalhadores. A cada nova onda de inovação tecnológica, esse fato ele é colocado em teste, né? Então, das fábricas a vapor, depois para a energia elétrica, enfim, nós estamos num momento de teste dessa mesma forma. Então, no instante que a gente tem a discussão dos trabalhadores de plataforma, dos aplicativos, do Uber, isso tudo vem sendo conversado, porque o trabalhador, de maneira fragmentada, ele não se contrapõe ao tamanho daquela que mobiliza esse recurso de contratação que é a empresa da plataforma. Então, isso vem sendo testado, isso é um primeiro aspecto, né? Um sindicato de uberistas se justifica ou não, né? Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a regulação do trabalho ela não se dá só nessa relação direta do trabalhador com a empresa, ela também se dá em nível institucional, né? E essa reação, às vezes, a reação do trabalhador ela não se dá diretamente na empresa, mas ela vai se dar no legislativo ou pela pressão no executivo, via fiscalização, e aí você cria normas e você torna o trabalho mais civilizado nesse sentido. Então, essa transição nós estamos observando exatamente agora, né? Como é que a gente faz para regular trabalho de plataforma? Como é que a gente faz para regular o trabalho híbrido?
né? A experiência dos bancários é uma experiência fantástica, porque você tem uma categoria inteira, são 300 mil pessoas que estão sendo reguladas na forma de trabalhar à distância, e foi por acordo coletivo. Bom, mas os bancários são uma categoria privilegiada nesse sentido. São, de fato, são, mas são privilegiados exatamente porque eles têm organizações que conseguiram bolar um tipo de regulação pactuada entre as partes, né? O pessoal dos aplicativos das entregas ainda está. É uma outra condição, é um pedaço do mercado de trabalho bastante. Onde a organização sindical era dificultada pela baixa remuneração e pela baixa qualificação, são coisas que estão relacionadas. Onde o mercado de trabalho é muito atomizado, a organização dos trabalhadores era mais difícil. E é exatamente aí onde a política pública é mais importante. Eu Legal. passo a bola para o Fausto agora. Fausto. E, só para relembrar, né, Wilson, a última Assembleia dos Bancários, que é uma Assembleia agora que acontece virtualmente, de uma categoria de cerca de 400 e poucos mil trabalhadores, teve uma presença de 120 mil trabalhadores votando virtualmente. Ou seja, né, você consegue ampliar bastante a participação nesse meio virtual. E eu acho que essa é uma novidade que a gente vai assistir e que nós, de alguma forma, a organização dos trabalhadores da Uber, por exemplo, independente dos dilemas que ela vive, e são gigantes, mas eles têm uma capacidade de organização por meio do sistema de aplicativos bastante grande, né? Ou seja, eles se conversam longamente. A gente assistiu o que foi a greve dos caminhoneiros ao longo de vários momentos da nossa história, que eles se organizavam por rádio, hoje eles se organizam pelos aplicativos. Então, é claro que o nosso grande dilema, para mim, não está na tecnologia. Nosso grande dilema está no processo de individualização desse sujeito, que começa a achar que resolve todos os seus problemas individualmente, o que, na verdade, não se coloca, né? Ele individual, neste mundo todo, ele se perde do ponto de vista do enfrentamento de coisas muito simples, né? Da coisa, por exemplo, da proteção dos seus próprios dados. Ele é incapaz de fazê-lo. Agora, por outro lado, a potência que você tem por tecnologia para organizar grandes grupos é bastante impressionante. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente vive hoje um movimento de grandes manipulações por dentro do sistema digital, e isso passa, sim, por educação. Eu insisto, né, o letramento virtual é muito importante para nós, ele passa por um controle, ou seja, minimamente a gente precisa regular alguma coisa de tecnologia. A inteligência artificial, se vocês assistirem, eu recebi outro dia um vídeo muito interessante que me assustou bastante. Um médico famoso, de renome, aparece com a introdução falando sobre uma determinada doença. Na sequência, começa a aparecer um conjunto de imagens e a voz dele continua como se fosse ele, Uhum. e na É. verdade não era ele. Na verdade, Uhum. estavam colocando ele para vender algo que ele nunca venderia. Quem conhece o médico sabe disso. Uhum. E como é que eu lido com isso? Né? Como é que eu lido com as questões, inclusive individuais, mas como é que eu regulo isso do ponto de vista coletivo? Então, nós estamos numa transição que vai partir por regulação e novas formas de organização dos trabalhadores, que talvez, eu insisto de novo, as estruturas que nós construímos ao longo do século XX talvez não respondam aos Ou desafios do seja, século XXI. sem dúvida. Acho que a gente pode falar o nome do Drauzio aqui, acho que ele não vai ficar bravo com isso, não. Mas que interessante, eu não tinha essa notícia, quer dizer que os bancários reuniram 100 mil pessoas numa assembleia, coisa que eles nunca tinham feito uma assembleia tão grande. Que coisa incrível! Quer dizer, a questão da tecnologia, ela joga diferentes O Simpusp processos. também faz assembleias virtuais, viu, André? Né? Tá bom, parabéns, professor Wilson. É, bom, por fim, professor Dante Mantovani nos pergunta, nós vamos passar 2 minutos do nosso horário para que o Fausto fale um pouquinho de um exemplo sobre essa mudança de eixo do poder ocidental aristotélico. Nós fomos aí para a filosofia,
para o eixo oriental confucionista. Como é que isso impacta aí a cultura de trabalho, Fausto? Nossa, André, em 2 minutos só dá para dar ali para falar quem é o Confúcio, né? Não, nós temos questões bastante sérias, né? E nós vamos assistir questões bastante complexas, porque nós temos uma visão, do ponto de vista da nossa produção do conhecimento, que é organizada numa visão positiva, né? As nossas grandes referências da origem, Bacon, Descartes, né? Quando você vai para o Oriente, a ideia do conceito do aqui e agora, da complementariedade, do sim e do não, das oposições, ela é muito mais forte dentro da lógica de pensamento. A lógica de pensamento é diferente. Nós dividimos o todo em partes para analisar. Foi assim que nós construímos boa parte da nossa ciência, né? Não a filosofia, mas a ciência nós construímos fortemente desse jeito. Se você pegar a lógica de um ideograma chinês, ele tem uma ideia numa imagem. Então, Uhum. a ideia de parte todo para oriental, ela não se coloca como se coloca para ocidental. Então, só isso muda tudo. A nossa noção de tempo é uma noção contínua de tempo, né? Ou seja, vamos lembrar dos dilemas do século XX, as discussões do século XX. Nós saímos da cultura da agricultura, do tempo circular, para um tempo linear, né? E os nossos tempos são aqueles tempos que nunca acabam. Os orientais se apropriam do tempo de maneira muito diferente, porque a sua construção teológica é diferente. A noção do tempo e a noção do coletivo e do indivíduo são completamente diferentes. Nós construímos uma discussão a partir do indivíduo, o Oriente constrói uma organização a partir do coletivo. E eu não estou falando só da China, é isso, mas a China comunista. Não, a China comunista é uma expressão ampliada, mas o Japão já vive muito isso. Ninguém vai entender o que é o toyotismo dentro de uma empresa brasileira ou americana fazendo lean manufacturing. Vá conhecer o toyotismo na Toyota e você vai entender como no Oriente o coletivo sempre se sobrepõe ao indivíduo. Isso muda tudo, né? Tanto do ponto de vista do aprendizado, como do ponto de vista de como você constrói valor e etc. Então, agora, a diferença, e isso sim é uma diferença, é que o núcleo de poder econômico se deslocou do Ocidente para o Oriente. E aí a gente muito provavelmente vai assistir algo além. Preste atenção não só na discussão econômica, mas preste atenção no que nós estamos assistindo do ponto de vista cultural, quando, se não tomar cuidado, no Brasil, a gente está assistindo mais série coreana do que novelas da Globo. É algo para a gente prestar um pouco atenção, né, no que a gente chama de soft power, que, de certo modo, o Oriente já vem ocupando o Ocidente. Mas, enfim, esse é um espaço para a gente discutir 2 horas. Do outro É ele dá. verdade, é verdade. E só para pegar o finalzinho de tudo, falar assim, em RH, no Brasil, hoje, se a gente não buscar compreender e pesquisar o que é o RH das empresas chinesas aqui na América Latina e das brasileiras que eventualmente se aventuram na China, provavelmente a gente vai perder o bonde do que seria a oportunidade de melhorar a gestão em todos os aspectos, né? Pois é, e não só as séries coreanas, mas começa de base, né? Olha para os desenhos animados que nossas crianças de 3 anos de idade estão assistindo, né? Eu tive recentemente no Japão e a minha neta de 5 anos falou: você tem que trazer um touro para mim. Esse touro, que não é um touro, mas é o touro, né, de pelúcia, eu tive que procurar lá no Japão para ela, porque é do desenho animado. Minha gente, olha, eu sinto muito, mas muito orgulho de poder trazer um debate como esse para aqueles que nos procuram aqui no RH Live Meetings, né? Professor Wilson, professor Fausto, todo o meu agradecimento porque, na verdade, nós estamos elevando o patamar do debate. Nós não estamos discutindo práticas, processos, mas nós estamos discutindo aquilo que determina as práticas e os processos, que é como nós pensamos a nossa realidade
que princípios nós levamos em conta ao pensar a nossa realidade e optando por uma diversidade de opiniões e de visões que pode certamente levar a práticas muito mais balizadas, muito mais diferenciadas. Nós estamos lá no princípio das coisas e é lá que nós vamos encontrar as soluções. Grato, obrigado por todos aqueles que nos acompanham. Obrigado, Marina, obrigado, Cassiano, Isaac, Marcelo, a Maria Silvia. Oi, Silvia, você por aqui, muito bom. Todos vocês, deixo aqui nosso agradecimento pela participação, viu? Geraldo, Vanessa, muito obrigado. Um grande abraço. Vocês dois certamente vão ser convidados para estar aqui conosco em outros momentos, tenho certeza. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Obrigado pela Até oportunidade, André. mais. Obrigado. Um abraço Obrigado. Nós que forte. A gente se agradecemos. fala. Obrigado, obrigado, André. Obrigadão. Obrigado a todos pela oportunidade.